E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Estou aqui mais uma vez, né, com o terceiro vídeo da semana para poder falar de um assunto que ficou pendente, né, que foi o do Projota, né, foi o discurso do Projota com o menino lá, com o Lucas, né, com o rapaz, né, com o Lucas, né, quando ele estava sozinho, o Projota foi o único, né, entre aspas, assim, que acolheu ele e mandou um papo nele lá, um discurso, e ficou pendente eu analisar esse discurso aí, esse discurso como eu tinha prometido. E umas pessoas até comentaram, né? Ah, não fala, não esquece, fala pro Projota, fala e tudo. Então eis-me aqui para poder falar. Estamos progredindo, terceiro vídeo na semana, né? Estamos progredindo, quem sabe, né? Isso aí é um pontapé para continuar o resto do ano, tendo um assunto que eu acho que seja relevante, a galera acha que seja relevante para analisar, né? Então, antes de mais nada, antes de começar, né, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, né, dá um like aí nesse canalzinho meia boca que é o meu, mas né, a gente faz umas reflexões aqui, com o tempo vai melhorando, né, e obrigado para quem se inscreveu, quem curte, quem sempre comenta, obrigado, gratidão, ajuda muito. Mas vamos lá pro tema, né, eu tô até aqui com uma camisa polo, né, não sei se vocês vão reparar, mas eu tô com a camisa polo aqui em homenagem, né, o discurso do Projota, né, porque afinal, né, gente, não tem como eu falar mal de pessoas brancas, né, usando polo, né, gente, uma roupa tipicamente de pessoas brancas adoram usar. Então eu tô aqui para demonstrar que, né, não vai ter nenhuma, né, hostilidade, né, uma análise aqui, né, bem parcial e tudo. Mas qual que é o contexto? Vamos lá, o contexto é que, né, rolou uns dias para trás aí e tudo, uma conversa, né, do Projota com um rapaz lá, com o Lucas Penteado e tal, que ficou assim, né, a galera curtiu muito, que pareceu que o Projota foi, né, estender uma mão, foi dar um papo reto nele ali, um conselho e tal. Aí pareceu que o Projota foi o único, né, que, dentre todos ali na casa, que foi lá, né, se dispôs a conversar com ele, tipo, né, sem humilhá-lo, sem diminuir tudo, e isso aí a galera curtiu pra caramba, né, e aí o nome do Projota foi lá em cima do Twitter, né, todo mundo elogiou e tal. Eu vi o discurso, eu achei assim, legal a iniciativa do cara ir lá, né, sentar e trocar uma ideia, né, em vez de diminuir o cara e tudo. Aí eu achei legal, né, isso aí eu achei legal, mas porém quando você vai analisar o discurso do Projota, né, o que o Projota foi falar, assim, eu vejo umas coisas bem, sei lá, problemáticas, assim, sei lá, tal, né, a mais que as falas de democracia racial, a gente vai entrar daqui a pouco, mas assim, até que a parte do psicólogo, assim, eu achei meio um pouco problemático, assim, sabe? Porque o cara chegou pra ele e falou assim, ó, se você não tiver dinheiro, eu pago um psicólogo pra você lá fora. Me pareceu que ele tava meio que tirando ele de doido, saca? Assim, e não entendam mal quando eu falo. Eu não tô dizendo que quem faz terapia, né, é maluco. Pelo contrário, nada disso, né? Todo mundo precisa de terapia. É legal quem tem condição de fazer, né, e tal. Não tem nada a ver com ser louco. Pelo contrário, pelo contrário. Mas a fala me soou um pouco disso, sabe? Porque assim, se a gente parte do princípio que todo mundo precisa, né, e tal, é uma coisa que a gente deveria naturalizar, né, todo mundo fazer e tudo, por questões de saúde mental, a gente chegar no, assim, né, meio que... a impressão que eu tive é que a galera meio que percebeu que o menino era transtornado, sabe? Pô, esse menino é doido, velho. Tá, sabe? Esse menino não sei. Aí vocês podem me dizer nos comentários se vocês perceberam dessa forma também e tal. Né? Se foi uma coisa meio de... pra mim foi uma coisa muito mais de tirar o menino de anormal do que, pô, seria bom se você fizesse e tal. Eu não sei. Eu percebi uma coisa meio assim, tudo. Mas beleza, isso aí né, digamos que é o de menos aqui no vídeo. Mas aí eu acho que talvez o mais problemático tenha sido, né, as falas do Projota, porque, assim, para contextualizar, o menino lá, o Lucas, deu a ideia de juntar os pretos, né, e eliminar os brancos e tal. E aí, né, e o Projota foi trocar uma ideia sobre isso, né, e nessa conversa o Projota mandou uma assim desse tipo, né, não, onde foi que nos meus raps você me viu pregar isso? Eu nunca preguei isso. Eu nunca preguei isso e a gente sabe que nunca pregou, né? Pelo contrário, o Projota fazia música falando de preta, né? Mas casou com uma loura, com uma branca. Mas até aí tudo bem, normal dos rappers e tudo. Aí ele fala que nunca fez música pregando isso, né? Que ele luta por igualdade. Né? Aí ele falou umas falas, jogou lá, pô, eu tenho mãe branca, eu tenho mãe branca, eu tô casado com uma mulher branca, eu tenho uma filha branca e tal. Não tem como eu entrar nessa pilha. Mais ou menos isso ele quis dizer. Né? E a galera ficou incomodada com essa parte, porque ele ficou meio que fazendo uma alusão à democracia racial brasileira. Né? E também porque ele fala, né, não, olha onde nós estamos, né, tem festa pra gente, né, olha que fizeram uma festa africana e tudo, como se fosse um grande passo, né, da Globo. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, para quem não está familiarizado, o que é o conceito de democracia racial, para a gente entender, né? O conceito de democracia racial é essa ideia de que negros e brancos convivem bem, né, de forma harmoniosa no Brasil e têm as mesmas oportunidades. Né? Isso é uma ideia que começou, né, começou a ser... Eu estou para
com a minha listinha aqui para não perder, né, não perder a linha, né, de raciocínio, tudo, mas essa é uma ideia de democracia racial que começou a surgir no pós-abolição no Brasil, né, depois da escravatura, aboliu-se a escravidão, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, né, e aí começa-se a tentar, né, criar uma identidade brasileira, né, uma identidade brasileira e tudo. E aí vem essa narrativa de que o Brasil, né, que nós somos a união do encontro das três raças, é como se fossem encontros harmônicos, né, tipo do europeu, né, do branco europeu, do indígena e do negro africano. Assim, né, e, tipo assim, a junção dessas três raças fez com que, né, nos transformou no que somos hoje, né, somos um país mestiço e tudo. E aí é importante entender, né, do porquê dessa ideia de democracia racial que surge depois da pós-abolição, né, é porque já no pós-abolição, ali no início do século, final do século, metade do século XIX, né, início do século XX, já chegava muito forte aqui as ideias de racismo científico. Né? O que é o racismo científico? Essa ideia de tentar, né, justificar pela ciência, né, que os brancos eram superiores, os negros e indígenas e os amarelos, né, que são os asiáticos, eram inferiores. Então, no Brasil já tinha chegado muito forte essa ideia de democracia racial, não de democracia racial, de racismo científico e tudo. Nessa lógica do racismo científico, o mestiço era o pior. Né? Assim, o mestiço era o pior porque ele era o cruzamento do branco com o negro, e os pensadores, né, os ideólogos do racismo científico acreditavam que não podia vir nada de bom, né, de uma mistura entre negros e brancos. Né? Que o mestiço ele conservava as piores coisas tanto de brancos como de negros africanos. Né? E o Brasil era um país mestiço, né? Porque tinha havido muito, né, uma mestiçagem aqui, né, no primeiro momento por violência sexual, né, mas teve relacionamento consensual também, depois por política de branqueamento e tal. Então, assim, o Brasil, ele como um país mestiço, né, que tinha uma mestiçagem em larga escala, né, diferente dos Estados Unidos, que teve mestiçagem, mas em menor número, menor grau, e tudo, até porque nos Estados Unidos os casamentos interraciais foram proibidos até a década de 60. Né, então no Brasil não teve essas leis, né, assim, foi institucionalizada, saiu, no sentido de proibir casamento interracial e tudo. Aqui funciona de uma outra forma. De uma outra forma, né, usar essa ideia dos relacionamentos interraciais para poder apagar o que era chamado de problema do negro. Né, tanto que tem um congresso, né, Congresso das Raças lá em 1911, lá em Londres, né, que o representante João Batista de Lacerda, médico, o brasileiro vai lá levar uma carta e falar que ia resolver o problema do negro em 100 anos. Né, através do cruzamento, né, entre brancos e negros, da miscigenação e tudo. Então você já tinha no Brasil uma extensa população mestiça, né? Não só do cruzamento de brancos e negros, mas de brancos e índios, indígenas, enfim. Mas aí com as ideias de racismo científico, né, que já estavam fortes aqui no Brasil, né, era uma vergonha assumir que a gente era um país mestiço, porque acreditava-se que o mestiço era pior das raças, era pior das coisas, era pior do que o negro, era pior do que o indígena, era pior do que o amarelo, sabe? Porque ele juntava tudo, falava-se que o mestiço era degenerado. Então, né, aí, então nós somos um país de mestiço, a gente é um país de bosta, né, acreditava-se naquela época. E tudo. Tanto que, assim, alguns censos, né, por exemplo, tem o primeiro censo geral, né, do Brasil de 1872, e aí a partir começam a ter censo de 10 em 10 anos, mas em 1910, se eu não me engano, em 1920, acaba não tendo censo, porque muito por conta disso, porque o Brasil, o governo já sabia que o Brasil era um país mestiço, e ia fazer um censo para confirmar que era um país mestiço, tem as categorias lá de pardo, que significava essa categoria de mestiços e tudo, e aí tem uns dois censos que não acontecem porque eles não queriam comprovar que o Brasil é um país mestiço. E a partir daí, por exemplo, na década de 30, começa a surgir autores que vão tentar dar uma nova cara, né, a essa identidade brasileira mestiça, dar aspectos positivos para essa identidade, né, que é o caso de Gilberto Freire, com o livro aí começam a surgir esses livros mais clássicos, como Casagrande Senzala, né, a formação do povo, o Casagrande Senzala do Gilberto Freire e a formação do povo brasileiro do Darcy Ribeiro, do antropólogo Darcy Ribeiro. Né? E esses livros, né, eles vêm com essas obras, são clássicas e tudo, eles vêm com essa intenção de dar uma identidade positiva pro brasileiro. Né? Pô, tipo assim, pode sair coisa boa de um país mestiço. Né? E esse livro do Gilberto Freire é muito conhecido por isso, tanto com esse nome Casagrande Senzala, para meio que, né, sugerir que houve uma aproximação harmoniosa entre Casagrande e Senzala, que não eram relações tão hostis. Né? Tanto que, assim, né, ele vai falar lá que ele vai, né, sugerir que a harmonia se dava através dos relacionamentos sexuais. Né? Então, por isso a gente tem essa ideia no Brasil de que não existe racismo porque preto casa com branco no Brasil e tudo.
mas tem pesquisas como da psicóloga Dalia Weiner, que diz que afeto não impede o racismo, né? Não quer dizer que a pessoa namora, casa, né, tem na família, pai, mãe, que há ausência de racismo. Então isso é uma coisa que perdurou, né, durante muito tempo no Brasil, a gente está discutindo dessa ideia de harmonia entre as raças, né? E quando o Projota fala isso, eu sou casado com uma mulher branca, minha mãe é branca, meu pai é negro, ele dá a entender isso, né? Poxa, eu não tenho porquê, né, fazer aqui um grupo de pretos aqui, né, sendo que eu sou fruto de um lar onde tem uma democracia racial. Meu pai é casado com uma mulher branca, eu sou casado com uma mulher branca, tenho uma filha branca e tal, e aí, né, tipo assim, não, e olha que nós somos uma emissora branca que tá fazendo uma festa de preto, né, ou quer dizer, esse tanto, como quem diz, esse negócio de racismo não é pra gente, é lá nos Estados Unidos tem racismo de verdade, aqui não, sabe, aqui não, aqui a gente se dá bem, tudo. E aí ele meio que pareceu ele soltou meio que isso, né, ao falar, né, como se eu tivesse branco na família, não pudesse, né, ter um pensamento no sentido de jogar, né, racializando o jogo. Enfim, né? Espero que tenha ficado claro essa ideia de explicar um pouco essa ideia de democracia racial. E por que é ruim, né, a gente ficar fomentando essa parada de democracia racial? Porque ela dá uma ideia, né, dá uma impressão de que houve uma superação do racismo no Brasil, uma superação da ideia de raças, no sentido de que se nós somos todos mestiços, né, não existe preto nem branco, não existe indígena, né, todo mundo é mestiço, por exemplo. Não tem como um branco ser racista se ele tem sangue negro, como é que ele vai ser racista, saca? Só que né, isso é uma coisa que mascara muito o racismo, então ela traz essa ideia de superação de raça. Só que a gente sabe muito bem que a discriminação no Brasil acontece muito mais por marca, né, como diria Horácio Nogueira, né, que cunhou o racismo de marca, o racismo de origem, que é como nos Estados Unidos, de origem, por questão de ser filho, né, de negros, né, você ter avós negros, você sofrer discriminação pela sua origem, que no Brasil é diferente, é pela marca, pela aparência e tudo. E essa ideia de Brasil mestiço, de democracia racial, traz essa ideia de superação das raças. Nós superamos a ideia de raça no Brasil, somos todos um povo, não somos negros, não somos brancos, somos brasileiros. Né? E quando ele evoca isso, fala que o pai dele é negro, né? Que a mãe dele é branca, que ele é casado com mulher branca, é dessa ideia de que não existe divisão, né? Todo mundo convive bem e tudo. Enfim, né? E aí perpetuar essa ideia de democracia racial traz essa ideia de superação das raças e tudo. E aí, né, e aí uma coisa também que ele me incomodou, que ele falou que me incomodou muito, eu nunca preguei isso, meu Zé, eu nunca preguei isso, eu luto por igualdade, eu quero chegar lá, eu acho legal se tiver, né, 3 pretos lá na final, eu vou estar de casa, né, aplaudindo, mesmo que eu não esteja e tudo, mas eu não quero chegar lá desse jeito. Então ele dá a entender que uma união da galera preta na casa, né, marginalizaria os brancos, sabe? Teria um efeito, tipo assim, no sentido, né, da escravidão, né? Marginaria os brancos aos olhos da opinião pública, né? Aí depois, né, acabou o BBB, os brancos seriam marginalizados. Então ele tá entendendo uma coisa desse tipo, né? Se a gente se juntar aqui e fazer um grupo, né, só de preto, né? Pô, é sacanagem com os brancos, mas coitado dos brancos, tipo assim, né? Coitado dos brancos e tudo. Enfim, dá essa ideia que eu achei muito bizarra, né? E tal. E aí ele fala também como se a luta por igualdade racial, né, partisse de um pressuposto de que brancos e negros têm as mesmas oportunidades, né? Ele fala, eu luto por igualdade, eu luto por igualdade, eu luto para nós sermos iguais, né? E aí dá a ideia que se ele entra nesse jogo, né, de criar um grupo de pretos, as forças se desequilibrariam, né? Tipo, os pretos teriam mais poder que os brancos e tal, enfim. Então a gente não pode falar de luta por igualdade racial partindo do pressuposto que as duas partes, do brancos e negros, né, partem dos mesmos lugares, têm as mesmas oportunidades, né, sofrem os mesmos, né, preconceitos, que a gente sabe que não é. E quando ele fala isso de que ele luta por igualdade racial, né, eu não luto por segregação, dá a entender isso, eu não luto por segregação, eu luto por igualdade. Né? Aí, não sei, me soa como se na cabeça dele existisse racismo reverso, sabe? Se ele participar de uma coisa, de um grupo desse, ele seria racismo reverso com os brancos, né? Enfim. Me deu, não sei, eu interpretei como uma coisa desse tipo, assim, tal. E aí ele fala também como se o BBB não fosse um programa racializado, sabe? Não fosse um programa que explorasse essa coisa, ou apoiasse no sentido de supremacia branca, ou fizesse o que está fazendo agora, né? Colocar um monte de preto também, porque sabe, né, que vai dar uma audiência, né? Enfim. Porque, por exemplo, se vocês pensarem, o BBB... ele sempre atuou como um programa que enalteceu esse tipo de beleza de pessoas brancas, de pessoas brancas bombadas, né, de patricinha, de playboy. Vai lembrar lá nas primeiras edições, até pouco tempo, até agora, né? Olha os tipão de cara que tá lá, olha as meninas que estão lá. Sabe? A Globo é mestre em fazer isso nas novelas e o BBB faz isso também. Tanto que os participantes das outras épocas, quando tinham poucos pretos, né, eram todos, tipo assim, padrão, aquelas menininhas de academia, aqueles caras de academia, todos brancos.
Né? E ele fala isso como se o BBB não fosse, né, não tivesse trabalhado esses anos todos para sustentar esse ideal de beleza branca. Né? Tipo assim, acho que nós estamos dando um passo, tem uma festa africana aqui, como se o programa fosse isento, fosse imparcial. Né? O BBB também é exemplo das novelas, dos programas da Xuxa de Paquita, também trabalhou para destruir a autoestima do negro, saca? Enfim, né? Mas parece que a cabeça dele não passa isso, né? Enfim, mas assim, mas no final, pra gente fechar, né, o vídeo, eu acho que é basicamente isso, ele fez um discurso que todo branco queria ouvir, sabe? Toda pessoa branca queria ouvir e muita gente preta queria ouvir. Que é essa ideia, tipo assim, não, né, eu tô aqui por igualdade, né, nós somos todos iguais e tal, né, se eu fizer aqui um complô aqui com os pretos aqui, racismo reverso com os brancos. Aí tem um outro cara também, não, um tal de Caio que vai falar, né, pô, eles queriam fazer um grupo lá pra eliminar os brancos, pô, esse é racismo e tal. Os caras morrendo de medo, né, e tudo. Você vê, né, gente, se os pretos soubessem o poder que eles têm, né, até para se organizar e jogar, teria, né, derrubado e ganhado, mas a galera tá batendo cabeça, né, tá lá batendo cabeça e tudo. Mas no final ele fez esse discurso, né, todo mundo viu, pô, o Projota subiu um conceito, assim, um discurso que tá jogando também, ele sabia, né, se ele fizesse um discurso de, pô, vou fechar com você, vamos fazer isso, já que todo mundo da casa ninguém tinha comprado, né, eu acho, né, parece que ninguém tinha comprado a ideia, né, ele ia ser visto como, sei lá, um radical, né, um extremista e tudo. Mas aí ele resolveu fazer no final um discurso que para agradar, né, ouvidos de quem acredita, né, em democracia racial no Brasil. Né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Né? Talvez amanhã eu volte para comentar as festas, né? Porque já vi que já teve festa ontem aí, teve preto passando vergonha, mais uma festa, né? Preto passando vergonha, né? Quase agarrando branco à força. Né, gente? Por que nosso povo é assim, né, gente? Mas, enfim, e aí amanhã eu volto para comentar isso aí, fazer um comentário também, não só dessa festa aí né, que a Conká passou mais uma vergonha, né, mas também resgatando também a primeira festa lá com o menino, com o rapaz lá, que o Lucas passou uma vergonha contra a menina que já saiu e tudo, enfim. A gente volta amanhã para poder, talvez amanhã no sábado, poder discutir, né, por que a galera preta age desse jeito, né, com pessoas brancas que estão nem para elas, né. Enfim, acho que é isso, comentem aí o que vocês pensam sobre esse discurso do projeto, já passou, deu uma passada, mas eu voltei aqui para não deixar, né, passar. E aí comenta, a gente vai debatendo nos comentários aí, né? Deem sugestões também, né? Depois se acontecer as querem que eu falo. Eu vou continuar comentando aí pro BBB aí até o final, até achar que eu devo, porque eu me divirto comentando essas coisas também. E é isso. Beijo pra vocês, tamo junto, né? Até a próxima.